Segunda-feira, 11 de maio de 2026. 6 em cada 10 brasileiros têm medo de sofrer violência por causa de política. Estudo revela que quase 60% da população teme agressões físicas por escolhas partidárias. Explosão em tubulação de gás destrói casas e deixa feridos e uma pessoa morta na cidade de São Paulo. Lula sanciona Dia Nacional em memória das vítimas da Covid-19. Presidente Donald Trump rejeita a resposta do Irã e diz que cessar-fogo está por um fio. Últimos passageiros de navio afetado por hantavírus desembarcam na Espanha. E você vai ver também, há mais de 10 anos, a rede de sementes do NEMA, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, trabalha no cuidado de espécies nativas da caatinga. Essas e outras notícias agora no CNT Jornal. Olá, boa noite para você. 99 milhões de brasileiros têm medo de sofrer agressões físicas motivadas por opiniões políticas. Um levantamento divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que o medo por escolhas partidárias chega a atingir quase 60% da população. 99 milhões e 400 mil pessoas. Gente que usa o silêncio como estratégia de sobrevivência. Sem debate, surge só medo. Segundo o estudo Medo do Crime e Eleições 2026, os gatilhos da insegurança, exatos 59,6% dos brasileiros com 16 anos ou mais afirmam ter medo de sofrer violência física por causa da posição política. Na prática, isso significa que 6 em cada 10 cidadãos preferem a cautela ao diálogo. Esse perigo não é apenas imaginário. No último ano, cerca de 3 milhões e 600 mil pessoas relataram ter sido vítimas de algum tipo de violência política, 2,2% da população. Em 2022, o índice de medo era de 68%. A pesquisa aponta diferenças conforme o perfil dos entrevistados da pesquisa. Entre as mulheres, 65,5% afirmam temer agressões motivadas por posições políticas, enquanto que entre os homens o índice é de 53,1%. O recorte econômico também evidencia essa desigualdade. Nas classes D e E, 64,2% dos entrevistados manifestam medo da violência política, um percentual superior ao registrado entre as classes A e B, 54,9%. A ocorrência de agressões também é mais elevada entre os grupos de menor renda. 3,5% disseram ter sido vítimas. Já entre os mais ricos, 2,2%. O estudo traz um novo componente para essa conta: o peso do crime organizado. Em bairros onde facções ou milícias atuam, realidade conhecida por 41% dos entrevistados, a liberdade de expressão fica ainda mais restrita. 59,5% dos moradores evitam falar sobre política por receio de represálias desses grupos. 61,4% dos residentes afirmam que o crime organizado exerce influência moderada ou forte sobre as decisões e regras de convivência do bairro. E a vitimização por agressão política nessas áreas chega a 3,3%, superior à média nacional de 2,2%. O presidente Lula sancionou hoje a lei que institui a data de 12 de março como Dia Nacional em memória das vítimas da Covid-19. O projeto foi aprovado no Senado no mês passado e seguiu para a sanção presidencial. A sanção ocorreu em uma cerimônia no Palácio do Planalto com críticas à gestão Bolsonaro, que era o presidente durante a pandemia. Quero dar os parabéns aos deputados, ao Congresso Nacional, que mais uma vez aprova uma lei importante. E o Ministério da Saúde publicou aqui a gestão Bolsonaro e a pandemia no Covid-19. É importante que cada militante tenha isso aqui na mão, porque aqui tem tudo que foi a desgraça que eles falaram durante 2 anos de pandemia. Portanto, parabéns, Padilha, parabéns às entidades que se movimentaram e parabéns aos deputados que tiveram coragem de aprovar esse projeto.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou hoje sobre o hantavírus, depois dos casos registrados em um cruzeiro. A embarcação transportava 147 pessoas durante uma viagem que passou pelo Atlântico Sul. 3 passageiros morreram com sintomas da doença. O ministro destacou que a cepa detectada no cruzeiro nunca circulou aqui no país. Queria falar para vocês que, diferente da Covid-19, o vírus do hantavírus é um vírus conhecido por todos nós. Desde os anos 90 nós temos casos de hantavirose no continente americano. Começou os primeiros casos nos Estados Unidos, depois em vários países do continente. Aqui no Brasil nós temos uma série histórica que varia com dezenas de casos todos os anos, em torno de 30, 35, 40 casos, no último período em torno de 38 casos nos últimos anos. Nesse ano nós já temos 7 casos que não têm qualquer relação com o surto do cruzeiro ou qualquer relação com a cepa andina, que é a cepa responsável por esses casos dentro desse cruzeiro. No mercado financeiro, dólar e Ibovespa abriram a semana em queda. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 4,89 na venda, queda de 0,06%. O euro foi vendido a R$ 5,76, queda de 0,08%. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o pregão em queda de 1,19%, abaixo dos 182 mil pontos. As ações da Minerva e Vale foram as mais valorizadas do dia. C&A Modas e Alpargatas registraram as maiores baixas. A seguir, explosão em tubulação de gás destruiu casas, deixou feridos e uma pessoa morta. E também mobilizou equipes de resgate no Jaguaré, zona oeste de São Paulo. O Desenrola 2.0 acumula cerca de 1 bilhão em dívidas renegociadas desde o lançamento na semana passada. O número foi divulgado hoje pelo ministro da Fazenda, Dário Durigan. São 200 mil pedidos já em avaliação dos bancos, desses 200 mil, 100 mil praticamente fechados e em volume crescente. Cada dia a gente tem visto mais renegociações sendo feitas, o que é muito importante. Essa semana o FIES para os inadimplentes deve estar totalmente operativo. A medida provisória semana passada deu as condições, os bancos têm tirado dúvidas junto com o MEC e a Fazenda. Essa semana vai estar operativo. A gente não vai deixar de fazer também um estímulo para os adimplentes, que é a pergunta. Isso vai ser feito num segundo momento, daqui a alguns dias, para que a gente primeiro faça a comunicação para quem está inadimplente, que é uma situação muito diferente, para que depois a gente também honre e dê um estímulo, uma espécie de prêmio também, um merecimento para quem ficou adimplente. Uma explosão assustou moradores do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, nesta segunda-feira. O acidente aconteceu durante uma obra de manutenção do sistema de gás encanado e deixou pelo menos uma pessoa morta e 3 feridas, além de várias casas destruídas. Uma explosão atingiu casas nesta segunda-feira no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. Imagens feitas no local mostram casas destruídas e bombeiros trabalhando entre os escombros. Segundo a Defesa Civil, 2 pessoas feridas foram socorridas conscientes e levadas para o pronto-socorro regional de Osasco. A força da explosão também quebrou vidros de um condomínio vizinho e provocou o desabamento de casas em uma comunidade próxima. 12 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local. A área foi isolada por causa do forte cheiro de gás e do risco de novos vazamentos. Essa obra de manutenção estava sendo feita pela Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, que ainda não se manifestou sobre o incidente. A maternidade ainda levanta dúvidas sobre os direitos garantidos às mulheres no trabalho, principalmente durante o período de amamentação. Muitas mães que retornam à rotina profissional não sabem o que é assegurado por lei nesse momento.
Depois da licença maternidade, voltar ao trabalho nem sempre é simples. Muitas mulheres precisam lidar com a saudade do bebê, a nova rotina e o desafio de continuar a amamentação mesmo durante o expediente. Por isso, a legislação brasileira prevê alguns direitos que ajudam a tornar esse retorno mais leve e acolhedor, garantindo condições para que a mãe consiga manter os cuidados com a criança nos primeiros meses de vida. Muitas mães acreditam que a proteção legal termina quando a licença maternidade acaba. Mas a verdade é que o retorno ao trabalho e a rotina com o bebê trazem direitos fundamentais. A amamentação, por exemplo, é um deles. Muita gente não sabe, mas a lei garante à mulher 2 descansos de 30 minutos cada durante o expediente para amamentar ou coletar leite até o bebê completar 6 meses. E esse período deve ser computado como jornada de trabalho. Além das regras que garantem proteção e acolhimento no ambiente de trabalho, o atendimento preferencial também é um direito fundamental nesse período. A prioridade deve ser respeitada em filas, serviços e estabelecimentos públicos e privados, não apenas para gestantes, mas também para mães que estejam amamentando e para pessoas acompanhadas de crianças de colo. A medida tem como objetivo garantir mais conforto, segurança e acessibilidade. Nesse sentido, a lei também garante atendimento preferencial, não apenas para gestantes, mas também para lactante e pessoas com crianças de colo. Isso é válido em bancos, supermercados, órgãos públicos, entre outros. Por isso, é fundamental entender que isso não é uma gentileza, mas sim o cumprimento da lei para garantir o bem-estar da criança e a dignidade da mãe. A ideia é ter mais praticidade no dia a dia, especialmente em momentos que já costumam exigir mais atenção, paciência e cuidados. A rotina de gestantes, mães que amamentam e famílias com crianças pequenas passa por muitas adaptações, e o atendimento prioritário ajuda a reduzir o desgaste físico e o tempo de espera em situações do cotidiano. O objetivo é respeitar as necessidades de quem está vivendo essa fase. Vamos à previsão do tempo para o sul e para o sudeste do país nesta terça-feira. No sul do país, o tempo segue firme nesta terça-feira. No Rio Grande do Sul, o dia será de sol. Em Santa Catarina e no Paraná, apesar da queda nas temperaturas, o céu fica limpo. Pelotas, mínima de 7, máxima de 19. Chapecó, mínima de 2, máxima também de 19 graus. No sudeste, o litoral de São Paulo terá tempo firme. No Rio de Janeiro, sol com poucas nuvens. Já em Minas Gerais, apesar do sol, instabilidades marcam o dia. Santos, mínima de 13, máxima de 21. Rio de Janeiro, mínima de 15, máxima de 24 graus. O estado de São Paulo registrou o maior número de feminicídios para o mês de março desde o início da série histórica. Foram 30 mulheres assassinadas em apenas um mês. Os dados acendem um alerta sobre o aumento da violência contra a mulher e a importância da denúncia e da rede de apoio. Os números assustam. Só em março, São Paulo registrou 30 vítimas de feminicídio. O aumento foi de quase 58% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado deste ano, 86 mulheres foram assassinadas no estado. Além dos casos de morte, outros tipos de violência também cresceram. Os registros de descumprimento de medida protetiva passaram de 3.000 ocorrências nos 3 primeiros meses do ano. Muitas mulheres enfrentam dificuldades para romper o ciclo da violência, principalmente pela dependência financeira e emocional. No estado, programas de acolhimento tentam oferecer uma nova chance para as vítimas. Lá nós temos a coordenação de política para as mulheres com 34 equipamentos, o maior deles, a Casa da Mulher Brasileira. E os equipamentos estão espalhados na cidade inteira. E um dos programas é o Tem Saída, para mulheres vítimas de violência, para que elas possam sair desse ciclo e, além disso, esse programa tem um curso de qualificação. E após essa qualificação, ela estará apta para o mercado de trabalho. E esse programa, em parceria com o Desenvolvimento Econômico e Trabalho, faz com que essas mulheres possam conseguir uma vaga de emprego. Especialistas alertam que denunciar é fundamental. Em casos de violência contra a mulher,
A orientação é procurar ajuda e acionar os canais de proteção. O número 180 funciona gratuitamente em todo o país. Então é uma parceria de anos que tem dado certo e muitas mulheres, elas continuam na sua vida com os seus filhos para que elas possam sim almejar sempre o bem viver. E você vai ver a seguir, presidentes da China e dos Estados Unidos vão se reunir esta semana em Pequim. E navio afetado por surto de hantavírus segue viagem para desinfecção na Holanda. Termina o desembarque de passageiros de navio com surto de hantavírus. Presidente Trump diz que cessar fogo com o Irã está por um fio. E impasse entre os dois países faz o preço do petróleo subir. É o nosso giro de notícias pelo mundo. Impasse nas negociações entre Estados Unidos e Irã aumenta a tensão no Oriente Médio. O presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira que o cessar-fogo entre os dois países está por um fio. Trump rejeitou a resposta dada ontem pelo Irã, que chamou de totalmente inaceitável. Também hoje, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que a proposta de seu país é legítima e que o país não pediu nenhuma concessão, apenas o fim do bloqueio naval, das sanções econômicas e o fim da guerra, além de garantias contra novos ataques. A falta de um acordo entre os dois países fez o preço do petróleo subir mais uma vez. O valor do barril tipo Brent voltou a ser cotado acima dos $100. A guerra no Oriente Médio também será tema da reunião desta semana em Pequim, entre o presidente Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping. Trump confirmou que viaja para a China na quarta-feira. Entre os assuntos em discussão estarão a guerra tarifária, acordos comerciais e a venda de armamentos americanos para Taiwan, motivo de atrito entre os dois países. Um avião de passageiros da Turkish Airlines foi esvaziado às pressas nesta segunda-feira no aeroporto de Katmandu, no Nepal, após um princípio de incêndio no trem de pouso. A aeronave havia acabado de pousar e taxiava na pista quando o fogo começou. Todos os quase 290 passageiros e tripulantes foram retirados pelas saídas e rampas de emergência. Ninguém ficou ferido. O incidente provocou o fechamento do aeroporto durante 1 hora. Os últimos 28 passageiros do cruzeiro afetado por um surto de hantavírus deixaram o navio nesta segunda-feira no porto de Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha. No domingo, a operação de evacuação do navio já havia retirado 94 pessoas de 19 nacionalidades. Todos foram repatriados em voos especiais para seus países de origem, onde devem cumprir quarentena de 42 dias. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais 2 pessoas testaram positivo para o vírus, elevando para 9 o número de passageiros infectados. 3 pessoas morreram. No fim da tarde, a embarcação com 26 tripulantes a bordo deixou o porto de Tenerife, com destino à Holanda, onde o navio será desinfetado. De acordo com a OMS, o risco de um surto grave de hantavírus é muito baixo. Acompanhe as informações do tempo para esta terça-feira nas regiões Norte, Nordeste e também Centro-Oeste do Brasil. No norte do país, o tempo fica instável em boa parte da região. No Amazonas, o sol aparece entre nuvens e a previsão de chuva. No Pará, o calor e a umidade favorecem pancadas de chuva com trovoadas. Já no Tocantins, o sol predomina entre muitas nuvens. Manaus, mínima de 24, máxima de 27. Belém, mínima também de 24, máxima de 30 graus. No Nordeste, a previsão indica sol entre nuvens e chuva em Pernambuco e na Bahia. Em Alagoas, o tempo fica mais carregado, com chuva e possibilidade de trovoadas. Recife, mínima de 24, máxima de 29. Salvador, mínima de 23, máxima de 30 graus.
No Centro-Oeste, o dia será de sol entre muitas nuvens em Mato Grosso e Goiás. No Distrito Federal, o sol aparece entre poucas nuvens ao longo do dia. Cuiabá, mínima de 15, máxima de 25. Goiânia, mínima de 17, máxima de 29 graus. E no próximo bloco, você vai ver Universidade Federal do Vale do São Francisco, que trabalha em prol da preservação de espécies nativas da caatinga. No semiárido, recuperar a caatinga também começa por algo pequeno, a semente. Na Universidade Federal do Vale do São Francisco, a rede de sementes atua há 11 anos em 4 estados e alcança 151 municípios ligados ao projeto de integração do Rio São Francisco. O trabalho reúne coleta e distribuição de espécies nativas para pesquisa, produção de mudas e recuperação de áreas degradadas. O trabalho começa no campo, com sementes coletadas por trabalhadores rurais do entorno do projeto de integração do Rio São Francisco e segue até Petrolina, onde o material passa por triagem e seleção. A ação é realizada há mais de 10 anos e faz parte da rede de sementes do NEMA da Univasf, voltada para a preservação de espécies nativas da caatinga, através de pesquisa, produção de mudas e recuperação de áreas degradadas. Aqui toda semente que chega, a gente é feito a triagem dessa semente, fazendo o beneficiamento, a separação do produto da semente, a que esteja com boa qualidade, a que está com péssima qualidade a gente já dispensa. Depois dessa primeira seleção, o material entra em uma etapa mais técnica. Cada lote é analisado e só depois disso as sementes seguem para o armazenamento em condições controladas. As sementes elas vão chegar do beneficiamento e elas vão passar pelo processo de caracterização, onde a gente vai fazer algumas análises para ver a qualidade dessa semente. Então a gente vai fazer a germinação, vai fazer o peso de mil e também a umidade. Após isso, elas recebem ali uma etiquetinha desse número de lote, onde a gente tem toda a rastreabilidade de onde veio essa semente, né? Após isso, elas estão preparadas para serem armazenadas na nossa câmara fria, com toda a temperatura ideal, o controle ali da umidade. São cerca de 77 espécies que a gente tem, então uma diversidade bem grande. São todas da caatinga, todas coletadas na área aqui do PISF. Esse cuidado, além de preservar o material, também ajuda a produzir conhecimento sobre um bioma que ainda tem muitas lacunas de pesquisa. A própria rede abastece estudos da universidade e mantém informações atualizadas sobre espécies nativas da caatinga. A gente tem muitos dados sobre essas espécies, dados que a gente vai alimentando eles sempre, né? Então a gente mantém esse conhecimento sempre ativo. Isso é muito importante porque a gente está contribuindo também para o conhecimento das sementes da caatinga, né? Além da pesquisa, a rede fortalece uma cadeia produtiva ligada à restauração ecológica. As sementes chegam a viveiros parceiros, viram mudas e ajudam a atender demandas de recuperação ambiental em diferentes áreas do semiárido. A gente estruturou uma rede de sementes para distribuição, para pulverizar sementes e apoiar o surgimento de viveiros e estabelecimento de novos e consolidar os viveiros que já existem, para que eles possam ter produção de mudas constante para novas demandas que poderiam surgir naquela região. Isso já faz praticamente 12 anos, já são mais de 70 viveiros, muitos pesquisadores. Então a rede surge para aumentar a cadeia produtiva da restauração, como a gente chama. Boa noite para você, um excelente início de semana. Até amanhã.